Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. Aquele momento que a gente espera durante toda a semana aqui do Nova Manhã, que a gente recebe o Gabriel Chalita, que é professor, escritor, que também, é filósofo, nos ajuda a pensar aí sobre as questões da vida. E tem um pedido de uma ouvinte hoje, Chalita. Ela falou pra gente comentar sobre culpa. É isso? Bom dia. Olha que tema bom, Michele. Bom dia. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Michele, Mauro, parabéns para vocês. Obrigado. Terem tanto compromisso com a verdade, levarem com uma forma tão correta e ao mesmo tempo bem humorada, as informações para as pessoas. Então vocês representam essa classe de pessoas que melhoram o mundo. Parabéns. Obrigada. E vamos atender a Margarete, então. É interessante que Margarete mandou várias vezes esse pedido para que a gente falasse sobre culpa aqui. Margarete deve sentir alguma culpa. E ela diz como é que a filosofia trabalha com esse tema. Uma vez, Michele, o Mauro pediu para eu falar sobre os estoicos, os filósofos estoicos. E os estoicos são filósofos que trabalham com o sentimento de culpa. Como um outro filósofo importante chamado Santo Agostinho também trabalhava com esse conceito de culpa. Vamos começar com Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia o seguinte: o que é o passado e o que é o futuro? Na verdade, nós só temos o presente. Nós temos o presente das coisas passadas dentro de nós, nós temos o presente das coisas presentes e nós temos o presente das coisas futuras. Tudo está no presente. A minha memória carrega uma série de informações, de medos, de traumas, de paixões, de alegrias do meu passado. E ao mesmo tempo, dentro de mim, há uma carga de expectativas com relação ao meu futuro. Mas o que eu tenho é o meu presente. E aí entra o tema da culpa. A culpa é uma amarração com o meu passado. A culpa é um aprisionamento com o meu passado. Então eu fiz alguma coisa da qual eu me arrependo no passado, e é bom que a gente se arrependa de coisas que nós tenhamos feito e que não foram boas, Tudo isso nos ajuda a aprender, mas quando eu fico preso àquele momento da minha vida em que eu fiz algo que não deveria ter feito, a minha vida não flui, ela não corre. A culpa, ela está ligada ao tema do perdão, do auto-perdão. Eu preciso também me perdoar. A gente fala muito, da necessidade de perdoar outras pessoas, que o perdão é uma limpeza da alma, você segue em frente, segue a vida. E às vezes a gente tem um problema com a gente mesmo. Então eu fiz alguma coisa para o meu pai que morreu há 10 anos. E se meu pai tivesse vivo, eu teria pedido desculpa. Sim, seu pai já morreu faz 10 anos. O que você faz agora? Você precisa se perdoar daquilo que você fez. Você deve ter feito coisas incríveis, boas para o seu pai também. Eu tive uma história, eu acabei uma história de amor porque eu errei. Esse ano completam 20 anos que eu errei. Se eu não tivesse errado, eu estaria ainda naquela história de amor. Primeiro que a gente romantiza um pouco as histórias que acabaram, porque elas estão mais distantes. Ela acabou por alguma razão, por alguma coisa que talvez você tenha feito ou não, mas não adianta eu viver preso a um tempo que eu não domino, que eu não mando, que eu não decido, porque eu não tenho um poder de voltar para o passado. Eu tenho o poder de aprender com o passado e seguir em frente, seguir a minha vida. Então o passado ele não pode ser um instrumento que me escravize, como o futuro também não pode ser. Se eu ficar hoje o tempo todo com medo do que vai acontecer no futuro, pensando que eu não vou passar num concurso, pensando que eu não vou dar certo, pensando que eu não vou ter uma história, o meu presente vai se destruindo. Aí essa beleza de Santo Agostinho de falar assim, vamos pensar no presente, olha o passado como aprendizado, olha o futuro como esperança, mas viva o presente. E aí os estoicos, Michele e Mauro, tem uma frase que eles repetem muitas vezes, que é o carpe diem, que é uma frase de Horácio. Carpe diem significa aproveite o seu dia, viva o seu dia, viva o hoje. Esse excesso de culpas que te levam lá num tempo em que você não pode voltar, e esse excesso de medos que antecipam o que você nem sabe se vai acontecer. Às vezes a pessoa tem 40 anos, ela fala assim, mas e quando eu tiver 90? E se eu ficar doente? E se eu estiver dependente de alguém? E se eu não tiver dinheiro? E se isso acontecer comigo? Calma, viva os seus 40 e quando você tiver 90, viva os seus 90. Carpe diem, aproveite o seu dia.
E aí tem uma questão muito importante que a gente ouve muito, principalmente na maternidade, que é nasce uma mãe, nasce a culpa. Isso está mais presente nas mulheres, Chalita? Então, aí tem uma discussão religiosa também, né, que diz que é um pouco da nossa cultura judaico-cristã, que tem um instrumental de culpa da mãe em relação ao filho, do filho em relação à mãe. Os gregos falavam de complexos também. Talvez esse vínculo profundo, né, que a gente tenha com a nossa mãe, esse cordão umbilical, ele traga um elemento de culpa um pouco maior. Quando a minha mãe pede alguma coisa e eu não faço, dói em mim, né, ter que dizer não para minha mãe, eu fico martelando isso dentro de mim, e é a mesma coisa, a relação da mãe com o filho. Então existe um cordão muito forte disso. Agora, a beleza desse cordão umbilical não deveria ser a beleza, um cordão que nos aprisionasse, até porque um filho, ele é filho do mundo, né, diz o Gibran Khalil Gibran, né? Nossos filhos não são nossos filhos são filhos da humanidade. Eles nasceram e eles precisam sair do ninho e voar, encontrar a sua história, encontrar o seu caminho. Então, se eu viver preso à minha mãe, ou se minha mãe exigir isso de mim, eu acabo não me desenvolvendo da melhor maneira possível. Então, aí vem uma palavra muito legal para que a gente enfrente a culpa, que é a conversa, que é quando eu preciso dizer não, mesmo para minha mãe, eu explique esse não. Eu converso sobre isso, né? Só que o problema da culpa aumenta com isso se minha mãe já morreu, né? Conversa com ela, dentro de você, na memória que você tem dela, nos sentimentos que você tem dela, mas a gente precisa tirar esse peso da gente. Uma das questões que levam à depressão, né? Hoje uma das doenças da alma, né? Depressão, estresse, ansiedade, é o sentimento de culpa. Eu me sinto tão culpado por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que eu não fiz no meu passado, que eu vou desistindo da vida. Então eu preciso limpar isso. Mas eu poderia ter tido uma história assim, se eu não tivesse traído alguém, por exemplo. É muito ruim trair alguém. Tudo bem, mas você traiu há 10 anos alguém. E você aprendeu com isso. Mas eu perdi aquela história, mas você pode construir uma outra história. Isso é algo fundamental. Às vezes a gente desvaloriza o que a gente tem e supervaloriza o que a gente não tem. Você perdeu aquela história, não tem mais. E você está supervalorizando algo que você nem tem condições de saber como seria hoje. Valorize o que você tem, a vida que você leva hoje, os sentimentos que você tem e até as aprendizagens dos seus erros. Nós não somos seres perfeitos. Isso é uma condição bonita para a gente trabalhar com a culpa. Se a gente fosse perfeito, um robô, todo programado assim, tudo bem, não pode errar. Agora, a gente é humano. E o erro faz parte da beleza da nossa humanidade. Nós não somos seres perfeitos. Chalita, você falou em Carpe Diem. Eu sei que a gente tá quase esgotando aqui o tempo, mas dá para conviver o Carpe Diem com Memento Mori? Dá para conviver, porque você tem toda essa explosão de memórias que há dentro de você, todos esses sentimentos que ocupam você ao mesmo tempo, as construções que você faz ali, as preparações para o que virá, mas é ali, é aquele momento, né? Então assim, Mauro, é como se nós estivéssemos aqui agora, nós estamos conversando. Se eu estiver pensando na conversa, no que eu vou comer depois, quem eu vou ter que encontrar, a palestra que eu vou dar, eu desperdiço o privilégio de conversar com você e com a Michelle. Então, se eu estou tomando um café, eu preciso viver o tempo daquele café. Se eu estou ouvindo alguém, quando a gente fala das pessoas, né, em restaurantes, né, cada um no celular, ninguém prestando atenção naquilo, todo mundo pensando no que vem depois, é o desperdício desse carpe diem, desse viver esse momento, com todas as memórias que a gente tem. E o Memento Mori é aquela lembrança da finitude da vida, da finitude do tempo que vai passando e que vai contando sempre contra, ou seja, também é uma lembrança de que, olha, o momento é agora, para você fazer o que você precisa fazer, faça agora, não fica postergando, né? Faça agora e aproveite o momento. Acho que é por aí, né, Chalita? Mauro, o Nietzsche, né, o grande filósofo Nietzsche dizia que a gente, desde que nasce, está caindo de um penhasco, né? Que você vai morrer. Essa é uma certeza que todos nós temos. Agora, a gente pode cair de duas maneiras. Ou você cai chorando, né, reclamando, ou você cai dançando. É melhor cair dançando.
Então é isso, você tem a consciência da finitude, você sabe que vai acabar, mas enquanto não acaba, viva intensamente esse momento, né? Que vale muito a pena. E entra um pouquinho de auto-perdão, né? E generosidade consigo mesmo. Obrigada, Chalita. Sempre muito bom falar com você aqui no Nova Manhã. Semana que vem tem mais. Valeu, Semana que Chalita. vem tem mais. Carpe Boa quinta. diem. Carpe diem. Carpe diem.